Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus, mais um dia e nós estamos aqui para compartilhar mais uma porção da palavra do Senhor para com você que nos ouve, que nos acompanha. E hoje o tema, irmãos, o versículo, é aquele versículo que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Ele às vezes é muito citado fora do contexto, que diz assim: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Esse versículo, esse texto, ele é um tanto quanto, às vezes, citado fora do contexto. E hoje nós estamos aqui para nós podermos entender o contexto que Pedro, junto aos apóstolos, estão dizendo esse texto. Peço você, se inscreva no nosso canal, ajude o nosso canal. Nós estamos com o objetivo aí de bater 1000 inscritos no canal e nós só temos 71 ou 3, não sei, ou 2, não sei, inscritos. Mas você pode nos ajudar a bater 1000 inscritos aí, compartilhando aí com seus amigos, com sua família, acionando o sininho, deixando seu like, comentando alguns temas de vídeo, alguns temas que você gostaria que eu fizesse um vídeo aqui explicando. Deus abençoe, vamos lá. Melhor obedecer a Deus do que aos homens. Essa fala, ela é citada muitas das vezes fora do contexto. As pessoas às vezes têm o hábito de não obedecer, as pessoas às vezes têm o hábito de não querer ser submisso a alguém, ou alguma pessoa, ou até mesmo ao seu pastor, à autoridade, e aí eles se baseiam nesse versículo dizendo: é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Né? Às vezes o pastor, às vezes o pregador está pregando, o ensinador está ensinando, as autoridades, as leis constituídas está dizendo, e aí a pessoa, pelo fato dela ser um tanto quanto desobediente, ou pelo fato dela não ter concordado com a fala, aí ela prefere desobedecer e se baseia nessa fala de Pedro. Não, a Bíblia diz melhor obedecer a Deus do que aos homens. O pastor está ensinando para os irmãos ser crente verdadeiro, a forma de fazer, a forma de praticar, o que deve fazer, a igreja ensinando, e aí a pessoa não gostou, né, do ensinamento do pastor, não gostou porque talvez ele não estava fazendo, ou a casa dele, aí ele se baseia nessa palavra, fora do contexto, dizendo, melhor obedecer a Deus do que aos homens. Então eu estou aqui para mostrar para você que esse versículo é bíblico, mas precisa ser citado dentro do contexto. Dentro do contexto, eu vou fazer o uso desse versículo. Dentro do contexto, você pode fazer o uso desse versículo, tá? Então aqui tem Pedro, em Atos capítulo 5, versículo 29, dizendo: porém, respondeu Pedro e os apóstolos, dizendo: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. De fato é bíblico, né? Mas vamos para o contexto, né? Vamos para o contexto. Olha para você ver, no capítulo 5, no versículo 17, está dizendo: e levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, e encheram-se de inveja. Inveja de quem? Inveja de Pedro e dos seus companheiros, né? No versículo 15 e no versículo 16, que é um outro vídeo depois, está dizendo que, de sorte que transportava os enfermos para as ruas e os punha em leito caminha para que ao menos a sombra de Pedro, quanto este passava,
cobrisse algum dele. E até das cidades circunvizinhas corria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espírito, os quais todos eram curados. Está vendo o porquê da inveja? O porquê da inveja dos saduceus, dos sacerdotes, dos escribas, daquele povo ali que tinha autoridade? A inveja está aí, porque Deus, Jesus, usava a vida de Pedro e de alguns apóstolos para curar todas as enfermidades. Era tanta gente que até a sombra de Pedro Deus usava para curar de tanta gente. E aí levantou-se uma grande inveja. Versículo 17. E versículo 18 diz: e lançaram mão dos apóstolos e puseram na prisão pública. Aí prenderam os homens. Prenderam os homens por causa dos milagres. Prenderam os apóstolos, e entre eles Pedro, por causa das curas, por causa da pregação da palavra. Por isso Pedro foi preso. Não foi por outro motivo banal. Foi porque ele pregava e os paralíticos eram curados, os endemoniados eram libertos. E isso causou uma inveja nos sacerdotes da seita dos saduceus, ao ponto de lançar eles na prisão. Só que aí no decorrer dos textos, um anjo vai lá e tira Pedro da prisão. E Pedro volta a pregar na sinagoga. Agora para você ver, o homem foi preso por causa da pregação, mas ele não parou, foi para a prisão, depois ele foi liberto da prisão e voltou a pregar. Isso que é chamada para pregar. E aí o pessoal, vendo Pedro de novo pregando, aí os mesmos que prendeu ele, diz para ele, não vos admoestamos-nos expressamente que não ensinasse nesse nome? Ou seja, estão dizendo para ele de novo, nós já não te avisou, nós já não te demoestou, nós já não te prendeu para você não pregar nesse nome? Eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e queres lançar sobre nós o sangue deste homem. Olha o que Pedro estava querendo. Pregar, lançar o povo até a Deus, né? Aí no versículo 29 é que Pedro vai falar. Olha o contexto todo que eu já falei. Pedro pregava, curava, isso promoveu uma inveja. Essa inveja levou ele para a prisão. A prisão Deus o libertou. Ele voltou a pregar. Por que Pedro era insistente para pregar? Porque a ordenância da pregação não é de homem, é de Deus. E Deus é superior a todos. A ordenança de Deus para pregar. O ide, o pregar. Então, por isso que Pedro insiste, correndo o risco de ser preso e de ser morto. Aí, depois ele repreende Pedro de novo, dizendo, já não te demonstrei, já não te avisei. Aí Pedro vai dizer, no versículo 29, porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, esse é o contexto que Pedro fala. O porquê que Pedro disse que é melhor obedecer a Deus que aos homens? Porque Pedro queria pregar, Pedro queria levar a mensagem da cruz, Pedro queria ganhar pessoas para Jesus, Pedro queria curar pessoas. E aí as autoridades invejosas, que não tinham intimidade que Pedro tinha, queriam barrar. Aí que Pedro disse melhor obedecer a Deus do que aos homens. E muitas pessoas fazem uso desse versículo errado, né? Às vezes o pastor, o ensinador, o pregador, a autoridade quer te levar a fazer a coisa certa e você diz, não, é melhor obedecer a Deus que aos homens. Isso aí está fora do contexto, está errado. Obedecer a Deus é melhor do que aos homens para fazer o ide de Jesus, né? Para pregar a palavra de Deus. Se algum dia alguém quiser falar assim, você não vai pregar mais aqui nessa igreja, aqui nesse bairro, aqui nessa cidade, a Assembleia de Deus não pregue mais, a Deus é Amor não pregue mais, a Igreja Batista não prega aqui mais, está proibido. Aí entra essa palavra. É melhor obedecer a Deus na pregação do que aos homens. Você não viu esses decretos que teve aí agora da pandemia do coronavírus?
vários prefeitos, governadores e partidos que tentou calar a voz da igreja, tentou calar a pregação. Fechou a igreja? Prega na rua. Na rua não vai pregar, não? Prega de dentro da sua casa, pela janela, pela porta. Não pode pregar na janela, pela porta? Prega no telefone, prega no WhatsApp. Melhor obedecer a Deus que aos homens. Né? Lá em Samuel, capítulo 15, versículo 22, Deus deu uma ordem a Saul para ele fazer a vontade de Deus e ele não quis. Aí Samuel repreende ele dizendo, melhor obedecer do que sacrificar. Obedecer, irmãos, tem que estar no sangue da igreja. Obedecer. Obedecer. Lá em Hebreus 13, 16, né? Hebreus 13, 17, perdão, diz assim, ó, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Obedecer, irmão. Temos que obedecer. Temos que obedecer. Agora tem muita gente que se baseia nesse versículo 29 de Atos 5, para não querer obedecer o seu pastor. Seu pastor quer que você ora, quer que você evangeliza, quer que você o ajuda, quer te ensinar, quer te modelar, quer te ajudar a entrar no céu, e você, não, isso aí é trem de pastor, isso aí não é trem não, pastor quer mandar na nossa vida, pastor... Não, irmãos, obedecer. O que não é para você obedecer é se existir uma ordem dizendo que a igreja, o pastor, você tem que calar. Não vai mais pregar o evangelho. Aí nós temos que obedecer a Deus e não aos homens. Se sair uma lei dessa, nós temos que obedecer a Deus e não aos homens. Romanos 13 também, né? Romanos 13, do 1 ao 2, está lá dizendo, obedecei às vossas autoridades. Temos que obedecer às nossas autoridades. Tem gente que não obedece à polícia, tem gente que não obedece ninguém, baseado nesse versículo, dizendo que é melhor obedecer a Deus que aos homens. Só que a palavra manda. Romanos 13, 1. Toda alma seja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que a foram ordenadas por Deus, Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenância de Deus. Então, irmão, obedecer é bíblico. Não adianta ela tentar arrumar desculpa para não obedecer. É bíblico. Agora, o versículo 29 do capítulo 5 de Atos dos Apóstolos está em outro contexto que nós já explicamos aqui atrás. Então, que Deus abençoe sua vida, que nós prosseguimos obedecendo a Deus, obedecendo aos nossos pastores, obedecendo às nossas autoridades, né? Até o ponto que eles não tirem de nós o direito de cumprir a ordem do nosso Deus. Que Deus te abençoe. Não se esqueça, se inscreva no meu canal. Eu estou querendo bater 1000 inscritos nesse canal e quero levar a palavra, quero levar as experiências do campo missionário. Nós andamos aqui muito evangelizando, culto nas casas, construção, muitos cultos. E você que mora aí na cidade, em Patinga, no NAC, em Valadares, em Francisco Dumont, em Jequitaí, você de outras cidades, né? Até mesmo de outros estados, não consegue ver, imaginar o que é o campo missionário aqui no nosso Brasil, perto da nossa cidade. E esse canal aqui vai estar sempre trazendo para você as novidades, até mesmo para você ter noção do que é o campo missionário. Deus abençoe sua vida. Não se esqueça, se inscreva no canal, toque o sininho, compartilha, deixa o seu like, nos ajuda aí, que Deus te abençoe.